como conquistar mais resultado do que 90% das pessoas que treinam por aí. Neste vídeo eu vou te mostrar, né, o que realmente funciona dentro do treinamento, como você vai escolher um bom profissional para te orientar dentro, né, desse processo, quais cuidados a gente tem que ter, né, para não ser enganado pela indústria fitness e como a gente reconhece quando um discurso, né, que está dentro aí da indústria está mais próximo da verdade ou da mentira. Então, fica comigo aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre tudo isso. Primeiramente, o que a gente tem que ter cuidado? Quando a gente vai escolher um profissional para nos orientar, a gente tem sempre que pensar que ninguém segue a dois senhores. Então tem uma questão de você entender quem é bom para você escolher, mas tem também uma questão muito individual que eu vejo hoje das pessoas quererem fazer coisas diferentes. Então eu pego um pedacinho daqui de uma pessoa, outro pedacinho dali, outro pedacinho daqui e vou tentando montar, né, do meu jeito o que realmente funciona para mim. E a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque às vezes as estratégias elas precisam ser combinadas, tá? Então a gente tem que estar muito bem seguindo uma pessoa só e colocando, né, em prática, de repente por um período de tempo. Isso não necessariamente às vezes vai funcionar, mas a gente precisa, né, estar no processo por no mínimo 8 semanas, 12 semanas, para a gente ver se a gente realmente não está tendo resultado. E eu estou falando estar no processo ir treinar durante 12 semanas de forma consistente, de pelo menos 3 vezes na semana, tá? Então, antes de você querer, vou fazer isso aqui, vou juntar isso aqui, vou juntar isso aqui, procure sempre se dedicar, né, por 3 meses ali dentro das metodologias, e isso é pouco, tá? Porque quando a gente fala realmente em resultados, né, mais estéticos, bem-estar a gente tem mais rápido, mas nos resultados de forma física, eles começam aí com 3 meses para você perceber, né, algumas mudanças. Então, antes de você sair, né, pegando pedaços de estratégia de um, estratégia de outro, procure seguir uma pessoa, né, de uma forma consistente por pelo menos 12 semanas. Segundo ponto, quem eu devo, né, escolher para me orientar? Então a gente tem diversas pessoas hoje, influencers, né, e profissionais, inclusive formados, né, com educação física, nutrição, que estão divulgando, né, conteúdo nas redes sociais, na internet. Só que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Hoje existe um mercado que ganha muito dinheiro com a indústria fitness. E aí eu falo que a gente precisa ser anti-indústria fitness. Fitness significa boa forma. Fitness significa você estar na sua melhor forma. Só que a indústria fitness, ela foi feita para lucrar mais, tá? E quando a gente tem uma demanda hoje, a sociedade tem uma demanda, né, uma busca de bem-estar físico, né, e também de boa forma, a gente tem uma demanda muito grande. Só que surgem, né, alguns discursos, né, no meio do caminho, para as pessoas pensando em lucrar, com relação a resultados rápidos, por exemplo, coisas milagrosas, né, ou duvidosas, né? E todo mundo tem hoje um embasamento muito grande de ciência. Então, hoje em dia a gente tem certa facilidade tanto a informação como também os resultados de artigo científico, né? Então a internet ela abriu uma gama ali de informação muito grande. Só que quem realmente consegue, né, não só replicar alguma coisa que ela ouviu, ou realmente consegue ler e entender, né, o nível de, né, a evidência que está ali na sua mão. Então são poucos profissionais. E aí quando eu falo quem que eu vou escolher, geralmente eu oriento as pessoas. A gente precisa escolher pessoas que provavelmente têm um nível de formação, já estudaram 4 anos, eu acho que é um
uma boa base, a faculdade é simplesmente um processo inicial, tá? Mas também que elas continuem estudando. Então, existem pessoas, e eu, né, já conheço vários profissionais que são ótimos profissionais. A maior parte do educador físico, eles continuam a formação. Só que a gente também precisa ter um feeling, né? E aí, eu vou falar mais pra frente como você reconhecer isso, mas ter um feeling nesse profissional, no sentido assim, de não só a pessoa continuar estudando, mas será que ele está realmente pregando, né, uma coisa que é verdadeira? E aí, como é que eu reconheço se é verdadeira ou não? E aí entra essa questão da ciência, né? A ciência é o que mais próximo da verdade que a gente pode chegar. Então, isso é a filosofia, né, da ciência, da metodologia científica, dentro da filosofia da ciência, isso é a definição de ciência, é a gente chegar mais próximo da verdade. Por quê? Porque a ciência também ela não é física, né? Ela não é, desculpa, ela não é fixa. Então, por exemplo, a gente acreditava antigamente nas leis de Newton. Só que a partir do momento que a relatividade surgiu com Einstein, essa lei de Newton, ela caiu. Ela funciona ainda na física, né, mecânica, mas ela não funciona para outras partes, né, da física, por exemplo, a física quântica. Tá? Então, a gente vai mudando conforme a gente vai avançando na ciência. Tá? Mas a ciência é a mais próximo que a gente consegue chegar da verdade. E aí a gente precisa entender aqueles profissionais que estão mais próximos da ciência, que não replicam realmente somente um discurso. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui e aí eu vou falar um pouco de mim. Eu sou formada em esporte na USP, já há 20 anos. Recentemente terminei um mestrado, no ano passado, em psicofisiologia do exercício, e ainda estou começando o meu doutorado sobre isso. Obviamente que quando eu voltei, né, para a universidade, eu comecei a ler muito mais artigos do que eu lia, apesar de nunca ter parado de estudar. Só que nesse meio tempo, né, por exemplo, eu saí da faculdade, já fui trabalhar, sempre com essa parte de bem-estar físico, né? Tentar melhorar a hipertrofia, força dos alunos, treinamento resistido. E durante um tempo, acreditando, né, na minha verdade, ou seja, que o treino de força, de potência era o melhor, que a gente precisava fazer grandes grupamentos musculares, que a gente tinha que treinar o músculo, né, de forma mais abrangente, não tão isolada, eu acabei entrando dentro do mundo, né, do CrossFit, treino funcional, do CrossFit, abri uma academia de CrossFit, trabalhei 8 anos com CrossFit. Depois eu comecei a perceber que aquilo também tinha virado um mercado, né, muito mercadológico, no sentido que as pessoas também, né, que estavam ali, elas já estavam propagando um discurso da marca sem realmente saber, né, sem ter um fundamento científico. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, a gente sempre falava que a gente precisava se movimentar para ter função. Né? Então, o objetivo do CrossFit não era a gente ficar esbelto fisicamente, mas a gente melhorar a função. Então, a gente fazia movimentos funcionais. Mas depois, por conta da competição e da marca e do que eles criaram, eles começaram a fazer alguns movimentos que não necessariamente aumentavam a função. Andar de ponta cabeça não tem função. Só que a força é a função, tá? Então algumas coisas não começaram a fazer sentido e tinha uma coisa mercadológica, uma coisa de dinheiro envolvida com a marca. Tá? E aí eu comecei a voltar, né, para o treinamento de força, não despregando dos valores que eu acreditava, mas realmente aquilo não fazia mais sentido eu fazer aquele discurso. Acabei voltando também para academia e lendo, né? Então essa busca pela verdade, essa busca pela ciência, ela sempre precisa existir. Só que você precisa beber da fonte.
Então, um bom profissional, e é isso que eu falo, ele não é aquele que pega aquilo que alguém falou, que um outro professor falou, ou que alguém, algum mentor falou. Um bom cientista, né, um bom profissional para você seguir é aquele que traz o artigo, não só lê o artigo e explica o artigo. Por quê? Existem falácias, né? O que é falácia? Existem a pessoa que pega uma parte e fala, ó, esse exercício aqui do glúteo é ótimo, isolado, porque você faz a extensão do quadril, então aquilo cola, mas é uma explicação muito superficial. E quando a gente pensa em ciência, a gente tem, né, a gente consegue pegar, isso é um problemão, porque a gente consegue pegar os artigos que falam, né, tanto que um exercício é bom como que o exercício é ruim. Por isso que na ciência a gente precisa de vários estudos, né, para a gente ficar analisando realmente o que faz sentido. Tá? Então, se eu pegar às vezes um artigo isolado, eu trago A e o outro eu trago B, e eles são contrapostos. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, tá? E aí entra um pouquinho do meu propósito. Por que eu gosto de fazer o que eu gosto? Eu acredito na educação. Então, eu preciso ensinar, né, todos os meus alunos o porquê que eles estão fazendo, inclusive entender um pouco o que é verdade e o que não é verdade. O meu propósito é realmente ensinar vocês, né, o que é mais verdadeiro, né, o que faz mais sentido. E aí, obviamente, a gente passa por um processo educacional, só que também não é uma questão de transformar todo mundo em cientista, né? Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, mas não dá para exigir todo mundo, nossa, agora tem que saber sobre nível de evidência, né? Eu tenho que entender melhor sobre metodologia científica. Não, a gente tem que criar um senso crítico, né? Um senso um pouco mais apurado, no sentido de quem é esse profissional, né, de como ele se porta com relação à venda, né, com relação ao que ele prega ali, mas também um senso crítico com relação às informações. Então, sempre duvidem, né, de propostas milagrosas, de coisas que são muito rápidas dentro dessa mudança, de consensos muito genéricos. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma educadora física ótima, com várias pessoas. Ela não estava falando uma coisa que era errada, mas ela falava assim, olha, o importante, o bom é vocês mudarem o treino de quatro em 4 semanas, todo mês, como eu faço aqui na minha metodologia. Porque aí você não cria adaptação, tal. Então já existem vários estudos que falam que você tem que mudar o treino de 4 em 4 semanas. Quando que isso não é verdade. Enquanto continuar tendo adaptação fisiológica, você pode inclusive manter o mesmo treino. E como é que a gente vê isso? A gente analisa isso de outras formas, mas não é uma questão muito fechada. Até porque cada um tem uma adaptação diferente do outro. Então não é 4 semanas, né? Então existe, né, algum consenso entre 4 e 6 semanas, mas existe também pessoas que ficam às vezes 8 semanas, né, até 12 semanas, fazendo os mesmos treinos, conseguindo fazer progressões e conseguindo ter bons resultados sem precisar trocar de treino, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Existem vários estudos que mostram, blá, 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 tá? Esses consensos muito genéricos. E a gente nunca pode se esquecer que o básico bem feito funciona. Então, o que realmente funciona dentro do treinamento, que era, né, a introdução do meu vídeo, é a gente pensar em 3 pilares, né? A gente precisa ter exercício físico, né, uma progressão constante de carga, gradual, a gente precisa ter descanso e a gente tem que ter, aliás, uma boa alimentação, né? A gente precisa aliar esses pilares dentro do exercício físico. Se você quer uma ajuda para entender melhor como montar seu treino, né, como a gente consegue progredir, como otimizar, né, a questão de tempo, qual que é o que funciona melhor para você no seu momento, da sua forma, eu tenho uma consultoria de treinamento online, eu vou deixar o link na descrição. E se você se sentir compelido, você clica lá que a gente vai te orientar quais os próximos passos. É isso.